Fala galera, beleza? Sou o professor Kleber aqui novamente, professor de matemática de vocês, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as operações fundamentais da aritmética, ok? Então vamos lá? Na aula passada nós estudamos sobre o sistema de numeração decimal. Nós vimos que o sistema de numeração decimal é um sistema de base 10, pois com 10 algarismos eu consigo escrever qualquer outro número. E também vimos que o sistema de numeração é um sistema posicional, pois as ordens dos algarismos importam, ok? Na aula passada também nós conhecemos as classes, conhecemos a dividir o número por classe. Vimos as classes das unidades, dos milhares, dos milhões, dos bilhões e assim sucessivamente. A gente sabe que cada classe é composta por 3 ordens, unidade, dezenas e centenas. E assim sucessivamente, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ok? E na aula de hoje nós vamos estudar sobre as operações fundamentais da aritmética. Vamos começar primeiro com a adição. A adição é a operação de juntar duas ou mais quantidades. O símbolo que representa é o sinal de mais. As parcelas são os termos da adição. A soma ou o total é o resultado dessa operação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 245 mais 346. Lembra lá que tia Cotinha no ensino de vocês ensinou vocês a organizar por unidade, dezenas e centenas? Eu vou alinhar um abaixo do outro, respeitando essas colunas. Essas colunas que vocês estão vendo aí é só ilustrativa. No caderno de vocês não precisam estar colocando, ok? Então vamos lá. Vou respeitar unidade, dezena, centena, preenchendo o número e também vou preencher o outro número. Então aqui eu alinhei de forma correta, eu armei minha continha. Então aqui, antes de continuar, eu vou relembrar vocês que a cada 10 unidades eu transformo em uma dezena, a cada 10 dezenas, uma centena, e a cada 10 centenas, uma unidade de milhar, e assim sucessivamente, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos 5 mais 6. 5 mais 6, se vocês fizerem na mão, vocês vão perceber que isso vai dar 11. E 11 é 10 mais 1. 10 unidades eu posso transformar em uma dezena. Então, esse vai 1. Lembra que ensinou que vai 1? Então, 5 mais 6 dá 11, eu escrevo a minha unidade e subo a minha dezena. Então aqui vai 1, ok? Agora eu faço a operação normalmente. 4 mais 4, se vocês fizerem, vão ver que é 8. Com 1 que veio da casa anterior, da ordem anterior, 9. Então eu coloco o meu resultado. E agora eu continuo na casa da centena. 2 mais 3, 5. Então o resultado dessa operação é 591. O número que eu coloquei, o 245 e o 346, são chamados de parcelas dessa operação. E o resultado é a soma, ou total, que é 591, tá certo? Então essa é a mais tranquila, que você já conhece. Vamos falar de subtração, que muitos alunos têm algumas dúvidas, ok? Subtração é a operação de tirar a diferença entre duas ou mais quantidades. O símbolo que representa a subtração é o sinal de menos. Na subtração nós temos o minuendo e o subtraindo, que são os termos da subtração, ok? O resto, ou diferença, é o resultado dessa operação. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 300 menos 281. O que é que eu tenho que fazer? Reconhecer o minuendo e o subtraindo. Quem são esses? Nesse caso, o subtraindo é o valor que está sendo retirado do meu total. Então é o valor que está com negativo, ok? E o meu minuendo é o meu valor total da operação. Então, como é que vamos fazer? Armar essa continha respeitando unidade, dezenas e centenas. Então, aqui está armado, minuendo fica em cima e subtraindo é o que eu vou retirar, tá certo? Então, aqui, ó, unidade, dezenas e centenas, armou a continha, beleza, vamos lá. Eu tenho 0 para tirar 1. Nos números naturais, você sabe que isso não é possível, não tem como tirar 1 de 0, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Lembra que a tia de vocês ensinaram vocês a pegar emprestado? Aí vocês vão pegar uma dezena e transformar. Só que se vocês perceberem, a minha dezena também é 0. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que pegar da minha centena. Então, onde tinha 3, eu peguei um emprestado, ficou 2, ok? E passou a ter 10 dezenas, tranquilo? E agora eu vou pegar emprestado novamente para trazer para minha casa das unidades. Então, se eu tinha 10, peguei um emprestado, vai ficar 9 e com 10 unidades. Essa forma aí que eu escrevi foi a mesma coisa de eu ter decomposto o número 300. Então, como vocês estão vendo aí, 300 é igual a 200 mais 90 mais 10. Eu simplifiquei esse número, eu decompus
E agora eu consigo fazer a operação. Então 10 menos 1 fica 9, ok? E agora nós vamos para cá da dezena, 9 menos 8 dá 1. E 2 que restou, menos 2 dá 0. 0, eu não preciso escrever aquele 0 ali. Por quê? Está à esquerda do número. Vocês viram aquela expressão, você é um 0 à esquerda? Então, não serve para nada. Então eu não preciso escrever esse 0. Tranquilo? Então, resultado, 19. Para vocês conferirem se esse resultado da subtração está certo, vocês fazem o processo inverso, que é o qual? O de adição. Então, nesse exemplo, eu vou pegar a minha diferença e vou somar com o meu subtraindo. Se o resultado deu o meu minuendo, essa operação está totalmente correta. Então, vamos lá. Armei a continha de adição. Nesse caso, eu tenho 19 mais 281. Fiz 9 mais 1 dá 10. 10 unidades passa a ser o quê? Uma dezena. Então, vai 1. Aí escrevo 0. Tranquilo? 1 mais 8 dá 9. Com 1 que veio da casa anterior, 10. 10 dezenas passa a ser uma centena. Então, eu escrevo 0 e vai 1. Então, agora eu tenho 1 mais 2, que dá 3. Então, deu corretamente, deu 300. Então, essa operação está correta. Beleza? Vamos para a operação de multiplicação. Multiplicação é a operação de juntar várias quantidades iguais. O sinal de multiplicação é o x. Os termos da multiplicação são chamados de fatores. O produto é o resultado dessa multiplicação. Tranquilo? Então vamos ver nesse exemplo aqui. Eu tenho 3 vezes 12. Isso quer dizer o quê? Que eu estou juntando 12 3 vezes. 12 mais 12 mais 12, que é igual a 36. 3 vezes 12. Tranquilo? Mas vamos ver como que a gente arma na estrutura de multiplicação. Então a gente coloca o multiplicando embaixo e o numeral em cima. 3 vezes 12. É assim que eu escrevo. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por todos que estão em cima. Então, 3 vezes 2, que dá 6. Eu escrevo 6. 3 vezes 1, que dá 3. Eu escrevo o 3. Então, aqui, 3 vezes 12, eu consigo escrever 36. Vamos ver outro exemplo. 25 vezes 23. Se eu for pegar 25 e somar ele 23 vezes, isso vai dar um trabalhão, não é? Então é isso que a gente monta na nossa estrutura de multiplicação, que a gente já sabe e já aprendeu. Então, arma a continha, vou multiplicar todos os algarismos que estão embaixo por todos os algarismos que estão em cima. Então aqui nós começamos com 3. 3 vezes 5, que dá 15. Eu escrevo 15, vocês têm que ter a noção, tem que ter sempre essa ideia. 15 é o quê? 10 mais 5. 10, uma dezena, eu passo para outra casa, ok? Então eu escrevo 5, que seria a minha unidade, e vai 1. Tranquilo? E agora eu vou multiplicar o 3 por 2. Esse vai 1, a gente só adiciona no final, depois que eu terminar a operação. Então primeiro eu faço 3 vezes 2, que dá 6. Com 1 que veio da casa anterior, dá 7. Então 3 vezes 25 é igual a 75. Tranquilo? E aqui eu quero que vocês entendam que eu tenho 20 mais 3. Então, esse 20 mais 3, para corrigir, eu tenho que colocar o 0, começar com o 0 aqui. E agora eu continuo como se fosse 2, ok? Então, aqui fica 2 vezes 5, que dá 10. 10 passou para a próxima ordem. Então, eu escrevo só o 0 e o vai 1, tranquilo? Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. Com 1, que veio da ordem anterior, dá 5. Tranquilo? Então, aqui o resultado deu 500. Agora eu preciso juntar esses dois valores. Eu tenho 75 e 500 eu preciso juntar, tranquilo? Então aqui eu faço a operação de adição. O que é que eu vou fazer? 5 mais 0 que dá 5, 7 mais 0 que dá 7 e o 5 que está sozinho ele se repete. Então o resultado desse produto é 575, tranquilo? Vamos para a operação de divisão. A operação de divisão é a operação de repartir em quantidades iguais. Repartir uma quantidade em quantidades iguais. Os sinais de divisão são, não existe um sinal específico, ok? Existem vários sinais que podem representar a divisão, como 2 pontos, uma barra, a fração, ok? São formas de representar a divisão. O dividendo e o divisor são os termos dessa divisão. O quociente é o resultado e o resto é o que sobra, tranquilo? Então vamos ver aqui o algoritmo da divisão. Eu tenho esse passo a passo, essa estrutura, o dividendo, divisor, quociente e resto. Tranquilo? Vamos ver como é que a gente faz essa operação com exemplo? Então aqui eu tenho 80 dividido por 5.
Como é que eu vou fazer? Vou ver o meu dividendo, o meu divisor e vou colocar na minha estrutura, ok? 80 dividido por 5. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver o 8, o primeiro algarismo, se é maior do que o 5. Se for maior, eu vejo quantas vezes o 5 cabe dentro do 8. Nesse caso, se vocês perceberem, 5 só cabe uma vez dentro do 8. 5 mais 5 dá 10, já passou, então só cabe uma vez. Eu pego 8, divido por 5, que é quanto o resultado? O resultado é 1. Tranquilo? Porque só cabe uma vez dentro do 8. E agora, para conferir, eu faço um resultado, faço a multiplicação, voltando. 1 vezes 5, que dá 5. Esse 5 eu passo por um sinal trocado, fica menos 5. Ok? Então fica 8 menos 5, fica 3. Tranquilo? E agora o que é que eu tenho que fazer? O 0 que está lá, ele vai descer e vai acompanhar o 3. Então passou a ser 30. 30 dividido por 5, o que é que eu tenho que fazer? Quantas vezes 5 cabe dentro de 30? Então, se vocês perceberem, 5 mais 5 dá 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então, coube 6 vezes. Então, o resultado dessa operação, 80 dividido por 5 é igual a 16. Vamos multiplicar o 6 por 5 para conferir? 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30, zerou. Então, o resto dessa divisão é zero. Significa que é uma divisão exata, ok? Então, vamos lá aqui, seguindo o algoritmo. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo é o valor que eu vou repartir. Divisor é o valor, é a quantidade em que eu vou repartir. Quociente é o resultado e o resto é o que sobra. Para conferir se essa operação está certa, eu utilizo esse algoritmo. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. A operação de multiplicação e adição a gente já conhece, então fica filé, tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 26 dividido por 3. Observem que eu utilizei outra anotação para representar a divisão. Eu utilizei 2 pontos. Também é uma divisão, tranquilo? Então agora eu vou colocar no algoritmo 26 dividido por 3. O que é que eu tenho que fazer? Pegar o primeiro algoritmo e ver se ele é maior do que o divisor. Nesse caso não, porque 2 é menor que 3. Então eu terei que utilizar os dois algarismos juntos. Então 26 dividido por 3. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é quantas vezes 3 cabe dentro de 26? Não tem jeito, vocês terão que estudar a tabuada, terão que entender os múltiplos, tranquilo? Então aqui, eu sei que, pela tabuada, eu sei que 3 vezes 8 dá 24, mais 3 dá 27, então já passou. Então vou pegar até o 24. Então 3 vezes, quanto que dá 24? 3 vezes 8. Então o resultado é 8. 8 vezes 3 dá 24, 26 menos 24 dá 2. Essa divisão deu o resto 2, tranquilo? Então, como a gente está trabalhando com os números naturais, a divisão encerra aqui, com o resto 2, beleza? Galera, então é isso por hoje. Bons estudos e até a próxima aula, beleza?